Para terminar essa nossa primeira unidade de aulas práticas, né, essas aulas práticas da primeira unidade, digamos assim, eu gostaria de falar de funções que estão em 2 pacotes, que são um pouco mais técnicas, são um pouco mais específicas. A parte de manipular dado e fazer gráfico, se você pretende um dia trabalhar com dados, e como economistas é bom que vocês pretendam, porque a chance que você venha a ter que trabalhar com dados no seu emprego é alta, seja fazendo análise econométrica, estatística, para alimentar o setor que você trabalha, seja fazendo relatórios e coisa do tipo, é muito alta. Claro que não é 100%, tem grandes economistas que ficam na parte teórica, mas assim, a maioria fica na academia, né? Mas se você for sair da academia, ou mesmo na academia, talvez a maior parte dos profissionais trabalham com dados na parte aplicada. Claro que tem os teóricos que a gente respeita muito, a gente depende deles para seguir adiante, tanto para entender o fenômeno econômico, quanto os teóricos de estatística para desenvolver novos estimadores adaptados às situações que nós esbarremos. Então, nenhum menosprezo à parte teórica, muito pelo contrário, tenho uma admiração gigante à parte teórica, e eu sou um cara aplicado, talvez porque o cara tem que ser muito brilhante para ser teórico, não sei se é isso, por gosto, mas o fato é que eu sou um cara aplicado, mas eu tenho uma admiração gigante por quem faz teoria. Então, de modo nenhum aqui eu quero diminuir, só quero dizer que boa parte dos economistas acabam sendo cobrados para isso. Então, manipular dados e fazer figura, se você não quiser fazer com R, com essas ferramentas que eu apresentei, tudo bem, faz com o que você quiser, mas é coisa que é bom você ir aprendendo a fazer, porque você vai usar. Aqui já é uma coisa para quem vai um pouco além, é uma coisa um pouco mais específica. Eu quero trabalhar um pouco com resultados de modelos e tornar isso um pouco mais tratável. E tem esses pacotes, o Bloom, que vão ter esses 3 comandos, Augment, Glance e Tide. Ele segue o padrão. Eu tenho quase certeza que também são do Wickham. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu creio que sim. Tanto o Bloom quanto o Pur, que eu vou trabalhar logo depois. Eu não vou botar muito tempo, eu só quero jogar assim, digamos assim, a isca, né, para vocês morderem e depois começarem a aprender um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que a isca que eu estou jogando já dá uma noção do que está acontecendo. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte exercício. Vamos supor que eu queira fazer na parte dos padrões de crescimento, eu fiz uma discussão sobre R2 das regressões. Então, eu fiz várias regressões, peguei os R2 e trabalhei em cima dos R2. Eu não sei se vocês lembram onde está o boxplot, que é um G1 boxplot, viu? Se vocês quiserem fazer boxplot, tem um G1 lá no ggplot, G1 boxplot, e você faz o boxplot. Então, para aquilo eu tive que fazer um monte de regressão e puxar o R2 de cada regressão e agrupar. Isso é uma coisa que se você fizer de um por um na mão, te dá um trabalho desgraçado. Então, vamos supor que eu queira fazer essa regressão, ou outras regressões que sejam, e como é que eu posso trabalhar isso da melhor maneira. Então, eu vou começar só com o Brasil. Eu estou chamando dados BR, porque são dados do Brasil, BR. Então, eu vou puxar aqui da Penworth Table, vou selecionar código, país, ano, PIB e POP, e vou fazer só... Não se preocupem muito com o PIB que eu estou usando, porque aqui é tudo só ilustração, né? Então não é big deal. Mas como é do mesmo país, talvez seja bom usar. E aí eu vou filtrar o Brasil, eu quero só o Brasil, e eu quero criar essa variável aqui, LPIB-PC, que é o log do PIB per capita. Então, log de PIB sobre POP, eu já fiz tudo na mesma linha. Claro que quanto mais devagarinho você faz, melhor, mas aqui também é bem direto, dá para fazer. Então, criei meu dado, eu tenho essa base de dados aqui, uma base de dados só do Brasil. Então, ela tem código, país, ano, PIB, POP, LPIB, PC. Joia. Vamos supor que eu quero fazer uma regressão entre o log do PIB e o ano, para fazer aquela tendência. A regressão no R é com LM. De novo, eu vou discutir essa função LM lá na frente, na terceira unidade, na aula prática da terceira unidade, com calma. Vamos falar de teste de hipótese, vamos falar de modelo restrito, vamos falar de tudo isso. Mas agora, eu só quero que vocês saibam que LM faz uma regressão. Então, LM faz uma regressão. Está aqui, eu chamei de reg 1. Eu posso pedir para resumir a reg 1 para mim. Ele me dá essa tabelinha bonitinha, com as estrelinhas, tudo direitinho. Vocês estão vendo os p-values lá embaixo, o intercept é significativo, o ano é significativo, estatísticas T lá em cima. Tudo bonitinho, tudo jóia. Está aqui R², está aqui tudo isso.
Na realidade, tem muito mais informação na reg. Se eu quiser saber tudo que tem na reg, eu uso names. E aí vai me dizer coeficientes, resíduos, efeitos, ranking, valores, os fitted, né, os valores estimados. Tem um monte de estatística, um monte de coisa. Se eu quiser ver alguma dessas estatísticas, eu só preciso chamar assim, reg 1 dólar. Esse é o R raiz, tá? Esses dólarzinho, tudo é R raiz. Então, eu vou chamar aqui reg 1 dólar. Está aqui, então, os valores estimados para o PIB brasileiro usando só a regressão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, as observações. Aqui os resíduos, que são os erros e etc. Suponha que eu quero fazer várias regressões, eu quero, por exemplo, salvar o R2 de cada uma como eu fiz ali. Eu poderia fazer a regressão, anoto o R2, boto em algum lugar. Depois faço outra regressão, anoto o R2, está aqui o R2, está aqui o R2, tem um ajustado, o R2 mesmo. Está tudo aqui. Então, se eu quisesse o p-value das regressões, está tudo aqui. Ou do ano, está tudo aqui. Não tem problema nenhum. Mas esse é um trabalho cruel. Sair anotando tudo isso. Imagina, são 80 e poucos países. Eu tenho que fazer isso 80 e poucas vezes para botar no data frame. Arrisca eu errar a digitação, então sair copiando e colando. Definitivamente não é uma boa ideia. Definitivamente não é uma boa ideia. E esses pacotes que eu vou falar aqui para vocês ajudam exatamente nesse tipo de trabalho. O primeiro pacote, esse conjunto, ele pega as variáveis que vêm aqui nesses names e eles botam no data frame para você. Ele arruma para você. Cada um vai para um tipo de resultado. Então vamos pegar o Tide, que é o primeiro deles. O que o Tide fez? É o reg.td. Aqui está o termo, que é o intercept, o ano. Se eu tivesse mais variáveis, ia estar com essa coluna, o valor estimado, o erro padrão, a estatística T e o p-value. Isso é um data frame, ou um table, né, de acordo com o que fizer. Mas é fácil usar. Se você quiser usar o ggplot, se quiser usar o tidyverse, é como qualquer um outro que a gente usou. Então, você pode, por exemplo, pegar o resultado dessa regressão sem aqueles símbolos de dólar, sem ter que saber o que está lá dentro. Simplesmente, as principais estatísticas do modelo vêm aqui para você. Então, você salva e tem essa informação. O outro é o Glance. Vamos ver o que o Glance faz. É o GL, o Glance. O Glance vai te dar outras estatísticas da regressão importantes. O R quadrado ajustado, a estatística geral, né, o teste F, o p-value dela, grau de liberdade, log likelihood, critério de AKI, AIC e BIC, que são critérios de escolha de modelo, e assim por diante. Então, os critérios todos estão aqui para vocês escolherem. Se você precisar dessas estatísticas, você pode, então, usar o Glance que ele te dá. E, finalmente, o Augment, que te dá aquela parte até mais longa do modelo. Tá aqui, vamos ver. Então, ele vai me dar a variável que eu estou estimando, o ano, então essas são as variáveis do modelo, o valor aproximado para cada um, o desvio padrão, caso você queira fazer intervalo de confiança, o resíduo e mais uma série de estatísticas. Então, aqui é o valor observado, 7,91, aqui é o valor estimado, 8,20, a diferença é o resíduo, que é isso menos isso. Então, o valor é o y menos y chapéu, que vocês aprendem lá nos cursos de econometria. E tudo isso num data frame. É muito melhor do que soltar aqui para eu colocar no data frame. Eu tenho o R no data frame, o R2, tudo prontinho no data frame. Show de bola. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma regressão vendo o resíduo em cada ano, aqui não tem muita graça, né? Mas suponha que você está fazendo um outro tipo de regressão, que o resíduo talvez tenha um interesse maior. Você pode fazer usar aqui o ggplot, está aqui o resíduo em cada ano, tudo direitinho, né? Nós estamos vendo tudo que está acontecendo. Então, é fácil fazer gráfico, é fácil fazer qualquer coisa. Por exemplo, aqui eu vou usar o AG. O AG é aquele que tem o fitted e o resíduo para fazer um gráfico onde eu quero colocar o PIB per capita, o ano, o PIB per capita e o fitted. Eu quero colocar essa parte toda. E aí vai ter um probleminha, porque do jeito que está aqui, fica meio ruim eu botar... o ano é fácil, mas se eu quiser botar o PIB e o fitted, eu vou acabar tendo que fazer dois gráficos. E não era bem isso que eu queria. Eu vou ter que botar uma cor para cada um manualmente e tal. Então eu vou selecionar as variáveis que eu tenho interesse, ano, o PIB per capita e o fitted, o que eu vou chamar de fit. Eu vou fazer um pivô para o dado ficar assim, Aqui você vê como é legal usar o tidyverse com ggplot.
Agora ficou assim, então eu tenho essa variável chamada tipo, que me diz se é o observado ou o aproximado pelo modelo. Eu vou ligar essa variável tipo na cor. E aí já vai sair o gráfico com as duas, o observado e o fitted, com cores diferentes, legenda e tudo aquilo que a gente aprendeu, nós podemos fazer. Então aqui é a vantagem de você usar as duas estruturas. Então vamos ver como é que vai ficar. Olha que legal. Olha que legal meu gráfico. Se eu quiser botar a linha maior, eu vou lá no G-Online. G-Online é o G1 para fazer linhas, eu não tinha usado ele ainda. Então, eu quero linhas maiores. Eu venho aqui, size igual, sei lá, 1.5, para ficar uma linha mais bacana. Pronto, ficou mais bacana de ver. Esse é o default do R, é esse padrão de cores. Se vocês quiserem mudar as cores, vocês sabem que a gente pode. Então, eu posso vir aqui, Scale. É cor que eu quero mudar, né? Então, Color. Brewer, porque eu quero mexer nas cores. E eu quero agora igual ao 7.1 que eu usei. Que eu disse que eu gosto de usar para fazer gráfico, essas coisas. Então, se eu fizer assim... Pronto, ó, vermelho e azul, fica mais fácil de ver um e outro, e assim por diante. Então foi uma maneira muito mais simples do que eu botar um do lado da outra, então criar eu mesmo data frame, eu consegui puxar e fazer um gráfico legal comparando o PIB brasileiro com a tendência linear. Lembra aquele gráfico que eu usei nos vídeos, que eu mostro a tendência dos Estados Unidos? Foi assim que eu fiz, tranquilinho de fazer, com poucas linhas e usando essa função glance. Então ela é bem útil. Mas não resolveu o meu problema de se eu tiver que fazer um monte de regressão. Se eu tiver que fazer, sei lá, 100 regressões e quiser olhar o R2 de cada uma, que foi como eu fiz naquela parte dos padrões de crescimento. E aí que entra em campo o PUR e a função MAP, que aplica várias vezes uma determinada função. Tem uma estrutura aqui um pouquinho chata de fazer, mas que talvez valha a pena. Pelo menos eu acho que vale a pena. Então eu vou começar usando, vou criar aqui uma base de dados e vou aplicar uma regressão entre PIB e ano em todos os países da minha base de dados. Vou chamar de regpur. Então a regpur pega a Word Table, seleciona code, ano, PIB e população. Eu quero só os que têm mais de 5 milhões de habitantes em 1960. Espero que esse negócio esteja carregado, eu não tenho tirado quando montei as aulas, senão eu volto lá e pego. Eu quero depois criar o PIB per capita. Vou tirar PIB e população, porque eu fiz as contas, e aí depois eu falo do resto. Então vamos começar só com essa parte, só para a gente ver o que está acontecendo. Deixa eu pegar aqui, é melhor ficar abrindo, porque vai acontecer muita coisa aqui. Então até aqui vocês estão em casa. Então não tem muita novidade. Então, estava tudo direitinho. Regpur, vamos olhar para ele o que é. Então, para cada país, Argentina, Brasil, etc., é só ir puxando aqui para ver todos os países, eu tenho o ano e o log do PIB per capita, que é a regressão que eu quero fazer. Eu quero fazer essa regressão que está na tela, só que eu quero para todos os países. Agora eu vou usar o comando nest, eu não tinha usado ainda. Nest, o nome está dizendo, vem de ninho, eu estou querendo aninhar. E eu vou tirar o código disso, porque eu quero que fique o código. O que ele faz? Tem calma que eu já te mostro. Aqui é melhor vendo do que falando. Então eu vou usar o nest. Quando eu usar o nest, vê que só ficou 53 observações. O que ela fez? Ela deixou para cada país, para cada código, né, que eu estou fazendo por código, ela guardou o data frame. Então eu tenho o data frame guardado com ano e log do PIB per capita para cada país. Então eu sei agora, Argentina, ano, log do PIB per capita. Áustria, ano, log do PIB per capita. Desculpa, ali é Austrália. Áustria é o que está embaixo. Para cada país eu tenho essas duas variáveis aninhadas, elas estão guardadinhas e associadas ao país, porque a variável que eu quero que faça para todos é o país. Então, eu deixo o país aqui e vou passando de país em país. Como assim passando de país em país? Bom, aí entra o map. O map faz isso para a gente. Então, eu vou criar uma variável chamada fit. Fit. O fit, ele vai ter a seguinte característica. Ele vai pegar os dados, ele vai aplicar uma função LM, fazendo a regressão de LPIB per C
e ano. Então, a data ele vai lá naquele anterior, que é esse nested, e lá ele vai buscar essa informação, né? Essa informação, porque eu criei lá esse data. Então, está aqui, só para vocês verem, data é esse cara aqui. Então, ele vai de código, data do código, quer dizer, dados do código, e vai puxar a regressão para data, que é aquela informação, ele vai puxar a regressão do código, esse data.x, porque se você especificar aqui dentro da função LM, vai dar problema, porque a função LM ela tem data no final. Então, só bota aí que ele vai entender que você tem que usar aquela data que você colocou ali, aqueles dados que você colocou ali. Glanced. O Glanced a gente já estudou. O Glanced é aquele que abre o modelo inteiro. Então, eu quero que você faça o glance na regressão fitted chame de glance. Vamos ver o que acontece com essa mágica que eu estou fazendo aqui, né? Um negócio meio magia negra, mas vamos ver o que acontece. Cadê aqui regpur? Agora eu tenho, para cada país eu tenho data, que são os dados que ele usou. Para cada país eu tenho fitted. O que é fitted? É um modelo. Então está aqui os coeficientes, os resíduos, tudo aquilo que vem no resultado de uma regressão. E o Glanced, o que é o Glanced? É o resultado do modelo que eu estou querendo. Então aqui, se vocês olharem, está o R-Squared, o Adjusted R-Squared, a estatística, o P-Value, é aí que está o Glanced. Se eu tivesse usado TIDE, estaria os coeficientes, os P-Values de cada coeficiente, a estatística T de cada coeficiente. Se eu tivesse usado o Augment, estaria aqui o fitted, o resíduo de cada coeficiente. Por exemplo, se eu quisesse fazer esse tipo de gráfico para cada país, eu podia ter usado o Augmented, mas não é o que eu quero os R2. Então, aqui está os R2. Repara que são logo os primeiros. Lista, que é uma forma que o R tem de guardar dados, é a forma mais geral que o R tem de guardar dados, mais que o data frame. Então, lista, e começa R-Squared, Adjusted R-Squared, Sigma, o P-Value geral da regressão. Eu quero o R-Squared, o R quadrado. Vamos fazer agora o Unnest. O Unnest, o que é o Unnest? É abrir. Se no Nest eu fechei, agora eu vou abrir. Vamos olhando passo a passo para a gente ver o que acontece quando eu faço um Unnest. Está aqui o regpur. Abriu. As outras continuam, porque eu fiz só na coluna do Glanced. Então as outras continuam, todas como estavam. Eu não quero abrir tudo isso para ficar uma loucura. Mas agora eu tenho. Para cada país, para regressão, eu tenho uma coluna com tudo que estava lá. Tudo que estava lá. Então, eu estou interessado no R quadrado. Tá? Só para lembrar, eu estou interessado nessa coluna aqui de R quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora dar um select código e R2 igual a R quadrado, R squared, para ficar R2 bonitinho, que é o que a gente costuma chamar. Fiz isso. Apliquei. Regpur. Agora eu tenho o código do país e o R quadrado. Eu fiz isso com esse tantinho de linha aqui que vocês estão vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Com 10 linhas de código, fáceis de acompanhar depois, se daqui a 5 anos eu quiser saber o que eu fiz nessa aula, para preparar uma aula dessas, eu vou precisar de 10 linhas. E eu peguei a Penword Table, que é uma base de dados gigante, eu selecionei as variáveis de interesse, eu filtrei os países de meu interesse e filtrei os anos de interesse. Eu criei o log do PIB per capita, que era a variável que eu queria trabalhar. E aí eu limpei a variável, eu juntei tudo por código, eu fiz as 80 e regpur ficaram 53. Tá? 53 regressões, mas se fosse mais, ele faria tão rápido quanto, porque isso aqui é tudo muito rápido, é tudo linear. Então eu fiz todas as regressões que eu queria. Eu puxei o R2 de cada regressão e eu criei um data frame só com R2. E isso aconteceu tudo. Eu não botei um timer aqui. Timer é coisa para programador, eu não sou programador. Mas é questão de segundo, né? Uma questão de segundo, ele fez tudo isso para mim com essas poucas linhas de código. Com essas poucas linhas de código. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um DF de grupos, mas eu quero agregar os grupos, né? Eu quero agregar os grupos, porque se vocês lembrarem lá, se eu usar aquele monte de grupo, não vai ficar legal. Vai ter grupo com 2 ou 3 observações, não fica legal. Então eu agrego os grupos, foi o que eu usei para fazer a figura lá do vídeo da primeira unidade. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então eu estou selecionando
eu estou pegando essa mesma coisa, aquelas variáveis que eu sempre seleciono, não tem muito o que inventar. Só que não precisa agora do PIB, porque eu não vou calcular PIB, eu quero só agrupar, só quero criar novos grupos. Então, estou pegando o código, país, ano, grupo, etc. O país é listado, é aquele que tem 5 milhões de habitantes em 1960, é o grupo de sempre. Peguei 2010, aqui eu podia pegar qualquer ano, o objetivo é só ter o nome dos países. E aí eu quero código, país e grupo. Eu quero essas 3 variáveis. O ano já não me interessa mais, então eu quero esse data frame aqui. Por enquanto, aqui eu não preciso guardar ainda não. É bom que a gente vê na tela. Então, eu tenho aqui, eu quero que a Argentina, ela pertence à América Latina e Caribe, a Austrália pertence a avançados e por aí. É só isso que eu queria saber quem está e quem. Aí eu vou criar uma função muito útil, mas muito útil mesmo, que só por essa função vale esse exemplo, case when, que ela é usada exatamente para mexer nos grupos, redefinir fatores de uma variável e coisas do tipo. Então, eu vou dizer que quando o grupo for igual a advanced, eu quero que ele se chame país rico, países ricos. Quando o grupo for emergentes da Ásia, América Latina e Caribe, emergentes da Europa, eu quero que chame só de emergentes. Aqui é a turma dos emergentes. Finalmente, eu quero que os outros, esse true, quer dizer que se não valeu isso, nem valeu isso, o resto eu quero chamar de outros. E finalmente eu defino como fator esse grupo 2. Eu tenho o grupo original e agora eu tenho o grupo 2. Vamos salvar isso num data frame, porque eu vou querer usar num data frame. Então, vamos aqui, DF Grupos. Vejo, então, que tem a Argentina, ela é América Latina e Caribe, é emergente. A Bélgica, Advanced, país rico. Burkina Faso, que é do Sub-Saara, ficou no outro. Né? Tudo direitinho como tinha que ser. Né? O Brasil aqui, emergente. Né? Então, aqui nesse grupo só tem 3 categorias, não tem aquele problema de ter pouca variável. Left Join é uma maneira de juntar data frames. Você tem várias, tem left join, right join, inner join, quem quiser faz uma busca aí para entender, é quando você quer fazer merge de data frame. Você tem merge, você tem 2 bases de dados, você quer juntar. Então eu vou juntar df grupos, que foi essa que eu acabei de ver, com regpur, que é essa daqui, pelo código, né? Porque ambas têm o código como referência. Então eu vou querer, para cada país, eu vou querer ter agora os grupos, mas também o R2 da regressão. Então estou fazendo isso aqui. Juntar df grupos com regpur, é left, então ele vai aproveitar as categorias do que está na esquerda, que é df grupos, se fosse right era o contrário, se fosse inner é dos dois, e assim por diante. Então, criei esse df-r2, olha que bonitinho. Para cada país ele me dá o R2 da regressão. Eu acabei de ter o que eu queria. Eu acabei de criar um data frame que me diz o país, o grupo do país, o grupo 2 do país e o R2 da regressão. E aí, para fazer aquele gráfico, foi bem simples. Eu usei o ggplot, que eu já discuti com vocês o ggplot, chamando esse de um boxplot, que é a camada que cria um boxplot. Botei a cor Steel Blue, que é a cor que eu acho legal. O título, boxplot do R2 com tendência linear. Esse é aquele gráfico que está lá. Vamos fazer aqui direitinho. Então, esse fim do curso, né, está aqui no Steel Blue, esse Steel Blue aí, esse azul aí meio metálico. Esse vídeo de hoje é basicamente um exercício para vocês verem como é poderoso e como eu tenho ferramentas poderosas aqui para fazer um monte de coisa. Se você ficou confuso, principalmente com map, é meio confuso. Volta, repete, tenta entender, tenta usar o diferente, tenta pegar os resíduos, por exemplo. Só para fazer. Vai fazendo regressões diferentes para você se familiarizando, porque é uma ferramenta muito útil que pode te ajudar em certos momentos. Para vocês se divertirem, eu deixei aqui para vocês uma série de exercícios. Esses exercícios estão naquele pacote de exercícios que vocês têm que fazer para ir completando. Eu botei uns pontos, ele vale 10 pontos no total. Mas isso vai ser somado com outros exercícios que vão aparecendo e dividido pelo total, como eu expliquei lá na aula. Então, se no final tiver, sei lá, 1 milhão de pontos de exercício, claro que eu estou brincando, mas ou não, quem sabe. 1 milhão de pontos de exercício, aí você fez 800 mil pontos. Aí eu vou dividir 800 mil por 1 milhão. Tá? Mas não vai, óbvio que não vai ser 1 milhão. Mas sei lá, se tiver 100 pontos de exercício no curso, você fez 80 pontos, você fica com 8 no quesito exercício. O primeiro que eu quero, então, faça um gráfico com PIB per capita do Brasil
do Chile e da Argentina entre 1960 e 2019. Use RGDPO. Eu botei de propósito, vocês vão ver que o PIB do Brasil está esquisito e está mesmo. Tanto com o RGDPO quanto o RGDPE, o PIB do Brasil dos anos 90 não está legal, e isso é o problema da conversão de paridade de poder de compra. Se vocês fizerem com NA, vocês vão ver um padrão diferente. Basicamente, eu quero forçar vocês a verem isso, tomem cuidado quando forem usar Penhor Table Brasil com os anos 90. Faça um gráfico do PIB per capita do Brasil, do Chile e da Argentina como proporção do PIB per capita dos Estados Unidos, entre 60 e 19. E use RGDPNA, porque você já viu que deu problema lá, usa agora o RGDPNA, que é mais arrumadinho. Aqui, para isso ficar legal, tentem usar aqueles pivô longa e pivô wider para desenhar melhor. Estou dando uma dica boa aqui. Se vocês usarem aquilo, vai ficar bem melhor para fazer o gráfico. E lembrem como eu fiz aqui o gráfico do Fitted e do dado de PIB brasileiro, que eu terminei empilhado com uma variável dizendo o tipo. Tá? Se vocês fizerem isso, vai ficar bem mais tranquilo. Para cada país com mais de 5 milhões de habitantes em 1960, faça uma regressão entre PIB per capita e o ano. Use RGDPA. Guarde o R2 ajustado de cada regressão. Log que eu não botei o log aqui. Não vai ficar tão legal, mas aqui é só um exercício, né? Para cada grupo de países, ricos, emergentes e outros, calcule a média, mediana, máximo e mínimo do R2. Então, eu quero que dentro de cada grupo de país você me diga qual é o R2 médio, qual a mediana, qual o máximo e o mínimo. Aqui, group by summarize, é por aí que vai. Mas aí vocês tentem fazer. Tentem fazer esse exercício, eu acho que vai ser uma boa maneira de vocês botarem em prática aí uma opção de coisa que a gente viu nesses cursos. Usem à vontade a internet, consultem, podem se consultar, não tem problema nenhum. Eu quero provocar vocês a fazerem. Mas aí se eu só copiar e entregar de um amigo, vai ser uma pena, né? Vai ser uma pena. Agora eu vou saber que foi copiado, porque não é possível que vocês coincidam até nas cores. Mas eu não vou estressar. Quem fez isso perdeu a oportunidade de aprender e não se enganem. Não existe lugar melhor para aprender do que na universidade. Aqui vocês podem errar. Erra no trabalho, cara, você pode perder o emprego. Aqui não, aqui você erra, no máximo um professor chama atenção, sai barato. O que mais? Você tem um professor que vai te ajudar, pode ser que um seja mais ranzinza do que o outro, mas sempre vai te ajudar. Então aqui é um lugar para você tentar e errar. Não perca a oportunidade de tentar. A ideia aqui não é tocar o terror, esse é um curso optativo, vocês estão aqui porque querem. A ideia é deixar vocês familiarizados com ferramentas que podem ser muito úteis na vida de vocês, quer na academia, quer fora da academia, em outros mercados de trabalho por aí. Muito obrigado pela atenção e aqui eu termino nossas aulas práticas da primeira unidade. Até as próximas.